Olá pessoal, professor Elton aqui com vocês. Eu resolvi gravar este vídeo para começar um processo de compartilhamento de conteúdos de história que são importantes para o Enem ou para vestibulares. Você que está vivendo esse momento de preparação, de revisão de conteúdos, eu disponibilizo a partir de hoje no meu canal do YouTube pequenos vídeos e pequenas reflexões sobre os temas que são mais importantes da gente se preparar para o Enem. Eu gostaria de compartilhar com você hoje os 5 principais temas que mais caíram nas últimas provas. Então veja, o primeiro tema extremamente importante para você estudar, para você desenvolver o seu estudo, é a idade contemporânea. Com cerca de 15% dos assuntos do Enem, especificamente do Enem, História Contemporânea, cai por volta de 15% da avaliação. História contemporânea existem muitos temas, né? A história contemporânea começa ali a partir de 1689, né? Com a Revolução Francesa e vai até os nossos dias. Então, é um mundo, é um universo, são muitos assuntos para que você possa estudar e se preparar. Qual a recomendação? Que você vá seguindo a ordem cronológica dos fatos que dizem respeito à história contemporânea. Nós destacamos o quê? Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Guerra Fria, globalização, né? No que diz respeito à história do Brasil, história da República Velha, por exemplo, Héria Vargas, ditadura militar, o período do regime militar, redemocratização. São os principais temas que são trabalhados no que diz respeito à história contemporânea. Nós temos na história contemporânea a consolidação do que nós chamamos do período pós-moderno, ou do pensamento do iluminismo, da modernidade, do racionalismo, dos direitos humanos. Portanto, é um tema extremamente importante para você estudar e revisar para o seu Enem. O segundo tema importante é Brasil Colônia, com cerca de 10% da prova. Então, o Enem ele tem trabalhado, né, nesses últimos anos muito questões que dizem respeito à história do Brasil. Então, é importante nós termos aí um panorama bem feito, né, a gente ter o conteúdo consolidado que diz respeito à história do Brasil. Começando com Brasil Colônia. Então, a vinda da família real para cá em 1808, a chegada, né, dos portugueses aqui, o estabelecimento do processo de colonização, que são temas que fazem parte, né, desse período que diz o Brasil Colônia. Então, capitanias hereditárias, formação do governo geral, revoltas coloniais são temas importantes para você estudar, porque, como dizem os principais autores, né, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, são autores que nos esclarecem que, na verdade, a base do Brasil que nós vivemos hoje é formada ali no processo de colonização. Tá bom? O terceiro tema importante para você estudar é Brasil Império, ou seja, seguindo uma linha temática, você desenvolve um estudo em Brasil Colônia, posteriormente você segue para Brasil Império. Primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, processo de fortalecimento da identidade nacional no período imperial, os embates que existiam entre o governo português, o Império Português e aqueles que desejavam implantar um Brasil, digamos assim, republicano ou livre, né? Esse processo de desenvolvimento do período imperial no Brasil é extremamente importante para a gente compreender como nasceu a República Brasileira, por exemplo, né? Você ter ideia, o Brasil Império representa 8% da avaliação do Enem. Nós temos como quarto tema a história política, isso mesmo, a politização da história. E aqui é importante isso daqui, preste atenção. Você como um sujeito, como um indivíduo, ter participação, voz, né, relevância no processo histórico. Na verdade, essa é a essência da história, você compreender o processo, os tempos, né, o tempo em que você vive e a intervenção que você pode fazer nessa realidade ou na sociedade. Então, estudar a história política, o desenvolvimento dos principais fatos políticos, né, a relevância da participação política que tem, por exemplo, o cidadão. E aqui tem um link muito importante com filosofia, né? Como diria Sócrates, Aristóteles, Platão,
ou seja, o homem como um animal político, alguém que estuda, percebe o ambiente em que vive e pode contribuir, né? O homem, ele é o cidadão da polis porque ele atua politicamente neste processo. Então, a história política é um tema extremamente importante. Nós temos aqui cerca de 7% das questões, né, trabalhadas. E por fim, nós temos o patrimônio histórico-cultural e a memória. Ou seja, formação das identidades, né, ao longo dos anos, relevância dos patrimônios históricos, culturais, ou seja, posso citar exemplo, monumentos importantes, livros, a formação da memória coletiva, né? Arte, música, aquilo que identifica o ser humano pertencente a um mundo, a uma tribo, a um grupo social específico. Então, a ênfase dada ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural e à memória social é muito importante na avaliação do Enem. Beleza? São dicas iniciais, eu vou postar nos próximos dias esse nosso tempo historiográfico aqui para o seu crescimento como estudante, como pessoa e como ser social. Beleza? Valeu, galera, até a próxima.